Glórias a Deus, amados. Amém. Nós queremos saudar os amados irmãos aqui presentes na igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os queridos também que nos acompanham pelas redes sociais, da mesma forma, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração, em seguida os irmãos poderão sentar. Deus amado, Deus querido, ó Deus, nós oramos a Ti nesta hora, em favor, Senhor, desta escola bíblica dominical. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, fale a cada coração. Ó Deus, sabemos que são temas complexos para nós, não para Ti. Por isso mesmo pedimos sempre a Tua assistência, ó Deus, porque Tu és insondável, ó Deus, a Tua sabedoria é inesgotável, Senhor. Não há homem que possa alcançar, Senhor. Nos abençoa, nos agracia, dá entendimento, Senhor, e alegra os nossos corações no meio de um lugar onde o Teu nome é exaltado, é louvado, é glorificado. Pai, nós oramos bendizendo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, em que Tu te comprazes, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Tá? A lição 4, queridos, está falando aqui a paternidade divina. Então, a ênfase, é importante a gente entender isso, a ênfase está no Pai. Amém? Lembrem-se que são 13 lições. Então, às vezes, em uma lição, a gente fica assim, poxa, mas isso não, é porque elas vão ser esclarecidas gradativamente, algumas coisas já foram, né? E lembrando do título da primeira lição. O título da primeira lição é O Mistério da Santíssima Trindade. Então, os próprios autores, servos de Deus, pastores, já definiram corretamente. Nós estamos tratando de um mistério, é um assunto que nem por ser um assunto complexo e difícil deve ser deixado de lado. Ele deve ser explicado naquilo que nós possamos, de alguma forma, compreender ou entender porque é assim, ou assado, qual foi a história, como que isso evoluiu, não é isso? Ainda que a gente não compreenda nem mesmo os nossos irmãos do passado. Eles apenas observaram que na palavra não dá para ser de outra forma. Mas como é isso no detalhe? Mistério, não é? Então hoje o foco é a paternidade divina. O texto áureo que nós observamos que a cada lição existe, é como se fosse aquele texto central, um texto de ouro. É um texto que está no primeiro que nós vamos ler daqui a pouco, uma porção desse. Está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 14. Lembrando que essa epístola ela não é dirigida a uma igreja específica nenhuma, ela é universal, como 1 Pedro, né? 2 Pedro, embora 1 Pedro fale algumas regiões, né? Ponto, Galácia, ele vai falando, Capadócia, Bitínia, Ásia, uma ampla região. O texto áureo é, e vimos e testificamos, porque João estava lá, né? Que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Né? E quando Jesus vem, ele mesmo fala, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar. Naquela vinda. Tá? Então o texto áureo é esse. E a ênfase, lógico, nós vimos a paternidade. Então a gente vai ver que a aula vai focar bastante aqui. E em algum momento pode gerar algum mal-estar a situação do filho. Dizer, poxa, parece que o filho não é Deus, mas não é isso, tá? Até porque a aula que vem, que é o pastor Cleiton que dá, é o Deus Filho. Aí você vai ver o Filho como Deus.
Então a ênfase está no Pai, assim como vai chegar o momento do Deus Espírito Santo, nas lições, tá bom? A verdade prática que nós vamos tirar dessa lição, que a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Bem, isso é uma verdade prática que nós vamos tirar do texto. Porque, né, os louvores, né? Deus enviou seu Filho amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então você vê uma paternidade e um filho. Isso é a verdade prática. Agora, sim, né, quem quiser ver na Bíblia, a versão Almeida Revista e Corrigida, mas quem quiser acompanhar, está na tela também. O texto a ser lido é 1 João, capítulo 4, 13 a 16. Embora, como assim, sugestão, se alguém quiser ver com calma em casa, João 4, do capítulo 7 até o 21, que é o final do capítulo 4, é bem importante, fala desse assunto como um todo. E o início do 5, principalmente o 5:1. Tá? Então, 4, do 7 ao 21, onde ele termina, e o capítulo 5, versículo 1. Aqui existe uma porção do 4 que foi escolhida. Diz assim a palavra de Deus em 1 João 4:13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, que foi o texto áureo, no mundo, ponto, ali termina com ponto. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Bem típico do apóstolo João, né? Quando ele escreve essas cartas, essa relação de amor. Né? Fala até, quem aborrece o seu irmão é homicida. Né? E os homicidas não entrarão no reino de Deus, né? Lá no Apocalipse. Você vai dizer, eu nunca matei ninguém, não, mas você aborrecia todo mundo, ninguém prestava para você. Você, né, matou no coração. Então esse é o texto áureo. A palavra-chave do nosso estudo é paternidade. Paternidade. Isso é importante porque a gente não tem um pai celestial, nós não fomos adotados, tá? Nós fomos adotados, comprados pelo Senhor. Então a palavra-chave é paternidade. Lembrando que próximo domingo, Deus Filho. Então a ênfase total, ela vai falar do Pai e do Espírito Santo, mas a ênfase vai estar no Filho, no Deus Filho. Amém? Então não se preocupe se você achar assim, parece que Jesus é menor. Não é, porque a ênfase é paternidade, mostrar a paternidade. Vai ter tópicos que a gente vai falar no começo, não vai dar explicação no primeiro momento, vai deixar para o final, se der tempo, para dar uma explicadinha melhor porque está escrito dessa forma. Introdução. Esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo. Nós vamos ver mais na frente que confissão é essa, embora esteja até no texto. Garante a nossa comunhão com Ele, capacita-nos, na verdade, capacitando-nos ou capacita-nos a viver com confiança e fidelidade. Quando nós temos a noção de que Deus é o nosso Pai. Essa paternidade, ela gera isso em nós. Ela é reconhecida na confissão de Cristo, garante a nossa comunhão com Ele e capacita-nos a viver com confiança e fidelidade. Agora que vai começar o primeiro
tópico. São 3, os irmãos têm observado que as lições, elas são divididas quase sempre em 3 tópicos, aí tem 3 sinopses ou mini conclusões e uma conclusão final de toda a lição. Amém? A revelação da paternidade do Pai. É a definição de paternidade do Pai. É a fonte de tudo, não é gerado, gera o Filho, de quem procede o Espírito Santo e originador de toda boa dádiva. Essa lição, aos pouquinhos, ela foi bastante debatida, porque ela foi dada, se seguirmos a data que deveria ser dada, no domingo passado, na maioria das igrejas que utilizam esse material. A gente está um domingo atrasado, né? Então surgiram muitas perguntas. Aqui, acabei voltando, né? Isso. É a fonte de tudo, não é gerado, gera o Filho, de quem procede o Espírito Santo, originador de toda a vida. Desculpa. A fonte de tudo, toda dádiva, né? Originador de toda dádiva. Então, aqui nós marcamos alguns textos. Um está em Efésios 4:6. Quem pode ler Efésios 4:6? Efésios 4:6. Qualquer um que tiver com o microfone pode ler Efésios 4:6. Amém. Diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém. Obrigado, irmão Remédio. Tá? Aqui na apostila, no livrinho da lição, vai dizer assim: o Pai é a fonte de tudo, ele é soberano. De fato, aí o Hermélio com o microfone pode ler 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Amém? Há um só Deus, Pai. Então ele está dando a ênfase o tempo todo no Pai. Isso aqui, eu vou discutir um pouquinho mais na frente com os amados, né? Porque já pode estar surgindo na cabeça dos irmãos o seguinte, né? Já surgiu alguma coisa aí na cabeça dos... Na da Claudinha já, né? Não é isso? É a fonte de tudo. Não é gerado o Pai, gera o Filho. Aí pode surgir. Então, o Filho, em algum momento, não existia. Não é isso, Claudinha? Algo desse tipo, né? Tá? Nós vamos ver isso, eu vou deixar um pouco mais para frente, porque não é só essa transparência que está aqui. Tá? Ele gera o Filho. Então, na apostila, no livrinho, vai dizer o seguinte: mas é aquele que gera o Filho. E aí ele vai citar o Salmo 2:7 e Hebreus 1:5. Aqui há uma crítica da nossa parte. Conversei também com Cleiton e com vários outros teólogos. E vi várias boas escolas de apologética comentando sobre isso. Tá? E aí que eu ia pedir para o nosso amado Igor, se ele puder projetar, Igor, Salmos 2:7. Porque esse termo gerar alguém, lembre-se, Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem. Não é isso? Só que o desenvolvimento que essa lição quer dar não diz muito respeito a isso aqui. Não é essa geração aqui. Essa geração aqui tem a ver com a ressurreição do Senhor. Quem diz que é isso aqui é Paulo. Só que isso está na lição. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí alguém pode dizer, então tem um dia que o filho foi gerado. Primeiro, deixa aí, tá, Igor? O Salmo 2:7 é aquele salmo messiânico. Não está escrito Salmo de Davi, mas ele é atribuído a Davi por causa do livro de Atos.
O livro de Atos, no capítulo 4, vai dizer que foi Davi que escreveu isso aqui. Tá? Então, esse Salmo Messiânico 2, eu até trouxe uma vez uma pregação lá na Rua do Matoso. Ele é um salmo em que as nações se rebelam, não querem aceitar nenhum Senhor, nem o seu ungido, o seu Messias. Né? A pergunta, amados, Deus escreveu a Bíblia para ele? Para nós, né? Preste atenção nisso. A palavra de Deus é dirigida aos homens. Deus não vou escrever um livro para mim e vou interpretar o que é que eu escrevi. Não. Ele está se revelando para os homens. Tá? Então, vou dizer algumas frases importantes e vou ter que analisar o tempo por causa dessa questão. Em nenhum lugar da Bíblia, preste atenção, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar alguma coisa assim. Jesus foi gerado eternamente. Jesus é eternamente gerado. Não existe isso na Bíblia. Escrito em lugar nenhum. Jesus é eternamente gerado. Até porque, se você parar para pensar, o que é eternamente gerado? Ele está sendo gerado constantemente? Hoje está sendo gerado também? Isso que eu estou falando, inclusive, tem quem defenda, tá? Só para dizer para vocês. Que ele é eternamente gerado, inclusive agora. Desde sempre, agora. Não vamos chegar lá. Por que quero disso? Mas não quero que os irmãos foquem nisso. O foco é a paternidade de Deus, tá? Mas essas coisinhas geram. Proclamarei o decreto. Então, aqui havia uma rebelião das nações. Né? Aqui, no primeiro momento, fala do próprio rei Davi. Monte Sião, ele é meu rei, ponto final. E vocês lembram que com Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Mas ele só foi rei depois que Saul morreu, muito tempo depois. Davi, Cristo, o Espírito desce sobre ele como uma pomba no início do ministério, e ele aí não tem nem adjetivos, só os conhecedores da língua portuguesa, o pastor Cleiton, quando ele ressuscita. Aquilo ali é algo maravilhoso. Vamos lá para Atos, Igor, capítulo 13, versículo 32 e 33. Viu aí? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso nada tem a ver com essa geração que ele quer falar aqui, que o filho é gerado. Olha lá. Isto aqui, queridos, é um trecho do apóstolo Paulo dando uma aula na sinagoga dos judeus na Antioquia da Pisídia. Amém? O apóstolo Paulo está fazendo aquelas exposições nas suas viagens na Antioquia da Pisídia. E ele está dizendo, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Seguinte, 33. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então ele está dizendo, o cumprimento de meu filho é tu, hoje te gerei, é na ressurreição. A ressurreição, queridos, está dizendo que um único homem digno de não ficar retido na morte foi Jesus Cristo. Por não ter pecado. É a coroação de um rei sobre toda a terra e sobre os céus que estão vendo também. E é por isso que vale a pena pregar o evangelho. Paulo vai dizer, é porque ele ressuscitou. O Pai o ressuscitou porque ele disse assim, não tem pecado nele. Ele é filho. E como é que nós somos filhos? Ligados a ele. Porque nós não vamos fazer tudo que ele fez. Então, essa questão do filho te gerei, vocês vão ver boas escolas de apologia dizendo que tu és meu filho, eu te gerei, no Salmo, assim como foi com Davi, que era rejeitado, foi com Cristo. É o triunfo onde nem Satanás pode acusar de nada. Satanás não tem como chegar perto de Deus, como fez com Jó, e acusar de alguma coisa. Até porque Jó não era perfeito, ele era muito bom, muito zeloso, mas perfeito não. Porque todo homem, por mais time que esteja, nós vimos na aula passada, é vaidade. Mas Cristo não, ele ressuscita para nunca mais morrer. Por isso que ele é chamado primogênito da criação nesse sentido. E por isso que em Hebreus vai dizer que ele tem muitos irmãos. Quem são os irmãos? O que creem na obra que ele realizou. Somos nós, queridos. Amém? Então, esse salmo, a meu ver, Hebreus 1,5 não precisa ir lá. E Hebreus 5,5 vai dizer a mesma coisa. Tu és meu filho, hoje te gerei.
Hebreus 1,5 vai dizer assim: a qual dos anjos a palavra foi dirigida dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei? E em seguida vai dizer, se você continuar lendo, Salmos, em que está dizendo assim: Senhor, tu criaste todas as coisas. E um dia tudo vai se acabar, vai ser enrolado como um lençol e vai se acabar. Lá no Salmo se refere como se fosse ao Pai. Só que o autor Hebreus está dizendo que é Cristo. Amém? Então, quanto à divindade de Cristo e Deus sendo único em três pessoas, isso está claro. Agora, a utilização das expressões gerar ou não é que muda um pouco, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso. Vamos passar com a gente. A paternidade eterna do Pai. Deus é Pai desde toda a eternidade. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai foi sempre Pai. Aqui, algum comentário também, conversando com o pastor Cleiton, nós temos que entender o seguinte: a palavra de Deus, e Deus, ela está se revelando a quem? A nós, humanos. Deus, é o que eu falei, Deus não está escrevendo para ele. Ele está escrevendo para nós. Essa é a forma como Deus quis se revelar aos homens. Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre o passado da eternidade, nós nem sabemos nada sobre isso. O que Deus revelou para nós é: eu vou me revelar aos homens dessa forma. Um Pai, Filho e Espírito Santo dentro do mesmo Deus, em três pessoas. Entendeu? Vou fazer aqui uma simulação seguinte. Suponha que esse quadro aqui, ó, é o tempo da criação. O mundo foi fundado aqui nessa reta esquerda. Amém? E o mundo um dia vai acabar aqui. Aí eu vou chamar isso aqui para trás de eternidade passada. E ali para frente, eternidade futura. Tem muita coisa escrita sobre o que acontece por aqui, não, irmão. Para a gente explicar. A gente não consegue explicar o que está aqui no meio. Jesus falou isso para os fariseus, os judeus: vocês conseguem discernir negócio de dia, que amanhã vai ser quente, amanhã vai chover, amanhã não vai. Mas tem coisas básicas aqui que vocês deveriam saber e não sabem. Aí vocês querem discutir comigo sobre o que é fora do tempo, o que não tem matéria, o que é temporal, as coisas do céu. Vocês não sabem as coisas da terra. Então, uma questão de filho na lição tem mais a ver com esse espaço daqui para trás, tá? Do que com a grande vitória do nosso rei Jesus. Este é o meu filho, é ele que é o rei. Ele é o Messias. Desde o começo estava dito. Desde o batismo. Situações no meio e no final. E isso é para crente, porque Jesus só apareceu para os crentes depois da ressurreição. Você viu Jesus aparecendo para o Sinédrio? Ele só aparece para crente. Ele só aparece para o pessoal que crê. Descrente, amado, não vai ficar com Jesus, não. Eternamente longe de Deus no dia do juízo, hein? Eternamente longe de Deus. Os crentes não. Os crentes não. Mas a ressurreição dele é a garantia que nós também ressuscitaremos. É importante você dizer isso. Aquilo é uma vitória sobre a morte que atormentava os seres humanos. E que Satanás se utilizava daquilo, está no livro de Hebreus, tocando terror e medo nas pessoas. As pessoas ficavam escravas dele por causa disso. Aí vem Jesus e diz: não. Não é assim não. Eu vou vencer a morte e com legitimidade. Não é dando, bypassando situações. Não, eu vou me entregar por inteiro, sem pecado. Eu vou levar o pecado deles. Tá? Então vamos andar, senão a gente vai ficar muito nessa discussão. Isso aqui deu discussão que vocês não têm ideia. Porque muita gente, tá? Então, nem todo mundo concorda com isso, ó, tá vendo? Deus é Pai desde toda a eternidade. É como se a gente estivesse dizendo que a gente sabe tudo que tem aqui para trás. Até o menos infinito. Não é isso? A gente sabe que quando Deus se revelou para o homem, foi dessa forma: Pai, Filho e Espírito Santo. E é o que interessa para nós. Aí, se a pessoa começa a conduzir você numa conversa para essas coisas esotéricas e ocultas, você sai fora. Vai discutir uma coisa que nem ele, nem você tem como discutir.
Então, isso aqui é do ponto de vista humano. Para nós, como humano, Deus se revelou dessa forma. Tá? Opa! Quando ele passar, ele vai passar um monte de página. Eu estou apertando, ele não está indo. Ô, querido. Vamos ver se volta. Voltou. Vai. Foi. O pai gerou o filho. Tá? O filho sempre existiu com a mesma essência do pai. O filho não foi criado, mas eternamente gerado. É uma expressão complexa de entender, ok? O que significa eternamente gerado, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, para a gente não parar, senão a gente vai ficar no tópico 1 da lição. Mas ele existiu com a mesma essência do pai. Lembra que Jesus falou que ele veio do seio do pai, e ele quer voltar para o seio do pai? E ele diz também lá em João 17, João 17,5, Hermélio, João 17,5, Evangelho. João 17,5, olha o que diz. Olha, qualquer um dos apologistas aí do fundo quiser interromper, tá? Disse Jesus: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus está falando daqui, ó, desse tempo para cá. Desculpa. Ele está falando para cá, né? Aqui é o nosso tempo. Aí Jesus está falando com o Pai. Jesus, homem. E Jesus era 100% homem. Agora ele está perto de ser preso. Judas estava num estado já de traição. Daqui a pouco Judas ia chegar. Judas Iscariotes, tá? Quando Jesus diz isso, na oração sacerdotal. Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, Pai. Antes de tempos eternos. Aqui para trás. Agora, como é isso? Aí a pessoa para a vida toda para ficar discutindo isso aqui. E não conhece que ele é um pobre, cego, pecador e que precisa do Jesus. E que Jesus ressurreto, tá? É tudo. Tá. Então, o resumo não. Isso. Agora, o Espírito procede do Pai e é enviado pelo Filho. Aqui também vocês vão ver, porque a ênfase está no Pai. Isto tem na Bíblia, o Evangelho de João tem muito isso, o Evangelho de João. Tem também lá dizendo que o Filho rogará ao Pai e o Pai enviará o Espírito. Não é? Então, são frases que não estão erradas. Se vocês forem estudar com calma aquelas frases que dizem assim, que as minhas ovelhas, elas me conhecem e jamais hão de perecer, vocês vão ver que no mesmo texto, Jesus vai descendo e vai passar a bola para o Pai, vai dizer, as ovelhas do Pai e jamais vão perecer. Aí você vai dizer, é as ovelhas de Cristo ou as ovelhas do Pai? Você vê que ele diz, eu e o Pai somos um. Tá? Você vai ver muito isso em João, sem Jesus dar explicação. O Espírito é o próprio Deus, sem dúvida. Nos aproxima do Pai e testemunha que somos filhos de Deus. Aqui está bem conhecido de todos. É o Espírito Santo em nós que está sempre nos lembrando que nós somos filhos de Deus. A sinopse da aula 1 é que a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito. Amém? Você observa que o foco é paternidade. Não esqueçam, queridos, que na aula seguinte vai ser falado do Deus Filho, reconhecendo a paternidade do Pai. Ficou mais fácil. Mas quando chegar lá no finalzinho nas perguntas, eu vou abrir um parênteses e dar um pequeno histórico das coisas, tá? Para os irmãos entenderem. Vamos lá. Confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus sinaliza que Deus habita no coração de um crente, tá? Isso está no começo da transparência, né? Está apenas assim, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Mas em que sentido? É no sentido de sinalizar que Deus habita no coração do crente.
Por isso que eu falei no comecinho da aula, para vocês lerem o capítulo 4, do 7 ao 21, que é o último versículo, e o capítulo 5, versículo 1 de 1 João. Vocês vão ver que vai facilitar muito o entendimento dessa aula. Tá? Vou ler aqui o 5.1, ninguém precisa ler nem colocar aí. Só para você ter ideia, o que é que João escreve, que não tem a ver com o Salmo 2.7. Olha o 5.1 do João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, o Pai o gerou, também ama ao que dele é nascido, ou seja, o seu próximo. Todos nós somos nascidos de Deus. Mas ficou claro que ele está dizendo que Deus gerou a Jesus. E é a única forma de acesso ao Pai é por meio do Filho. Isso aí também está claro, né? Confessar a Cristo como... Por aquilo que nós falamos, não adianta o homem querer chegar ao Pai e tirar Jesus da equação. É só por meio dele. Porque ele é o executor das coisas. É por meio dele que tudo foi feito. Então, vocês veem que essa lição ela é difícil de ser dada por causa dessas questões que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A perfeição do amor do Pai, o amor sacrificial demonstrado ao enviar seu Filho, que nós vimos no próprio texto, né? Lido, que Deus mandou o quê? Ele como Salvador do mundo, não é isso? Ele mandou para Salvador do mundo. Foi o amor do Pai que nos buscou e nos salvou e nos guarda até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus lança fora o temor. Isso está dentro desse texto grandão que nós vimos aqui. É o 18. No amor, que é do capítulo 4 do 1 João, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito e em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Somos filhos livres, amados e aceitos em Cristo, desde que confessemos que Jesus é o Filho de Deus. E não só isso, que Jesus ele é não só o Filho de Deus, como ele é o Cristo, o ungido, o prometido, aquele que havia promessas de vir. Essa confissão é importante, porque os fariseus negavam isso. Sinopse 2. Confessar que Jesus é o Filho de Deus é evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Aqui é só um breve comentário, queridos, que aqui é só Deus que sabe, né, o coração de cada um e a própria pessoa. Não é isso? Que confessa. Porque confessar, qualquer um pode fazer isso na língua portuguesa. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não tem a menor comunhão, nunca leu a Bíblia, não é isso? Não é assim. Tá bom? Tem trechos que falam, ninguém diz que Jesus é o Filho de Deus, senão pelo Espírito. E quantas pessoas não dizem que Jesus é o Filho de Deus e não tem o Espírito? Não é? Então, quando a Bíblia está falando, ela está falando para crentes. A carta é escrita universalmente para os crentes. Né? O que não impede de pessoas que não são crentes leiam e se convertam. E se convertam pela palavra. Mas confessar que Jesus é o Filho é importante para o crente. Por que Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Está lembrado? Mateus? Acho que é Mateus, não sei se 16, confissão de Pedro. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, falou as duas coisas que é importante. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o homem por si só não tem condições de saber isso. Né? Ele baixou a bola de Pedro um pouquinho, só, você falou, mas é porque o Pai te revelou. Você nem sabe, mas a luz veio para você. Tá? Então isso é muito importante dizer isso. A experiência do amor do Pai.
o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Isso nós sabemos, né? O Espírito que, por ele habitar em nós, né? Nós somos aperfeiçoados. Guardar a palavra é evidência de um amor verdadeiro por Deus. Aqui na lição está escrito: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 2,5. 1 João 2,5 diz isso. Tá? Então, esse aperfeiçoamento se dá por guardar. O que é guardar a palavra? É colocar no local bem guardadinho, trancar? Não. É observar, guardar no coração, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz isso, né? Davi. Então, guardar a palavra é retê-la no coração e observá-la no dia a dia. Somos perfeitos nisso? Não, falhamos. Por isso que Jesus morreu por nós. Falhamos. Agora, se a gente mais falha do que... Aí tem alguma coisa errada. A gente tem que buscar sempre, porque é o Senhor que nos banca. É o Senhor Jesus que não aceita a condenação. Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que nos justifica, por causa da obra de Cristo. Eles creem no sacrifício de Cristo e eles creem que a justiça de Cristo foi imputada a cada um de nós. Ele quem? Nós, os crentes. Tá? Mas é preciso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, queridos, agora, sozinho? Não, olha aqui. É o Espírito, enviado pelo Pai. Né? Jesus falou, eu rogarei, quando ele fala ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então, o amor é aperfeiçoado no crente. Então, isso tudo, ele está mostrando o quanto Deus ama os seus filhos. A paternidade. Mas para aquele que é filho. É quem já é filho. Não é para quem não é filho. Por isso que João escreve essencialmente para os filhos de Deus. Uma carta universal para os filhos de Deus. Para eles ficarem firmes. Para que no dia do juízo não haja dúvida de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, condenado você não vai. A ira de Deus não recairá sobre você, porque já caiu sobre Jesus. Assim você crê. Agora, o dia seguinte, o que é que Deus irá fazer com cada um de nós, vamos aguardar para ver. Nós sabemos de uma coisa, não é o inferno que nós vamos enfrentar. Nós vamos estar no céu. O que é que Deus vai fazer conosco? O que é que será? Vamos aguardar. Não é? O povo foi espiar a terra de Canaã, mas ele não sabia detalhes de como é que era lá, os espias. Eles viram que tinham muitos muros altos, tinha até alguns gigantes, mas que a terra era boa. Cacho de uva, em que precisou 2 homens, um na frente com um varal e outro atrás, porque um só não dava para trazer. 2 do tipo Genésio, assim, mais ou menos. Forte. O cacho de uva. Essa terra é muito boa, hein? Não, mas tá cheio de gigante, muro alto, não dá pra gente não. Ô, meu amigo, foi Deus que disse que introduzia a gente lá. O problema não é nosso, não. A gente só precisa crer. A terra é muito boa. Não. Então, se você ficar olhando para os obstáculos, para os escorregões, o que tem é, escorregou, caiu, faz o que João ensina. Irmão, reconhece o pecado, reconhece, não fica fazendo igual a Saul. Não, eu não pequei, Samuel. Não, que é isso? Eu fiz exatamente igual. Me deixa de ser mentiroso, rapaz. Fala a verdade que é melhor. Fala a verdade, se arrepende e tal. O Senhor, Ele é perdoador. Contigo está o perdão. Conosco está o corar de rosto, a vergonha. O rosto ficar todo vermelho de vergonha pertence a nós. Quem falou isso? Daniel, no capítulo 9. Só Daniel. Ele disse que o corar de rosto pertence a eles. Se Daniel falou isso, imagina a gente aqui. Misericórdia, deve ser outra cor, não sei nem que cor é. Entendeu? Mas o perdão está com Deus. E qual o objetivo do perdão estar com Deus? Ele fala, para que todos te temam.
E busquem do Senhor, que é misericordioso e longânimo e compassivo. Diz isso. Como Deus se agrada quando o homem anda sabendo quem ele é e sabendo quem Deus é. Ou conhecendo um pouco de Deus e conhecendo muito dele, homem. Quão frágil ele é. E como ele precisa de Deus. Daí os pobres de espírito serem bem-aventurados. Ou mendigos, porque o homem conhece que não tem nada para dar mesmo. Mas ele tem para receber. Se ele quiser receber, Jesus veio para dar vida. Né? Tem gente que quer outro tipo de pão. Pão mofado, pão ruim, coisa ruim. Querem ficar por ali, na lama. O problema, mas que a luz veio. Tá? Então guardar a palavra. O amor distingue os filhos de Deus. Né? O mundo conhece a Deus por meio do amor dos seus filhos. Né? Isso está também no Evangelho de João. Né? Nisto sereis conhecidos de todos, se vos amardes uns aos outros, como eu os amei. Né? Então, o amor distingue a união, né? Entre o grupo, o corpo, estar unidos. Como falamos lá até na última quinta, a mensagem que a irmã trouxe, nessa quinta agora, né? Estar unido. Quando nós estamos unidos, irmãos, a palavra diz que o Senhor ordena a bênção. Não tem nada que impeça. Quando o Senhor dá uma ordem ou um decreto, quem é que vai obstar? Qual o obstáculo? Veio do Senhor a ordem. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Né? E aí ali está dizendo que o Senhor, no meio daquilo tudo, ele ordena a bênção. Então a ordem vem do Senhor. Mas precede o quê? A união dos irmãos. O exemplo de Jesus, né? A união dos irmãos. Quem ama, revela que conhece a Deus. Fomos amados primeiros, né? Fomos amados antes de qualquer movimento em direção a Deus. Em vários lugares da palavra está escrito, não é isso? Que nós fomos amados primeiro. Que Deus nos amou ainda quando nós estávamos em delitos, pecados, ofensas. Está em Romanos, Efésios, Gálatas. Nós nos amamos primeiro. O Cordeiro morre desde a fundação do mundo. Isso já é o amor de Deus. Ele tem a presciência de tudo. Alguém pode dizer assim, poxa, o plano de Deus foi frustrado, ou Deus falhou no seu projeto de criação do homem. Não. Deus podia, vamos lá para o Jardim do Éden. Deus podia criar homens à sua imagem e semelhança infalíveis? Poderia. Agora, onde é que está o amor desse ser verdadeiro? Ele criou um ser pré-programado para nunca se afastar de Deus? Não é isso? Eu posso criar um monte de bonequinho aqui, que todo dia eles vêm aqui e se abaixam para Deus. Reginaldo, está programado, tem um chip ali. Deus vai além, ele cria seres com liberdade, demonstra o seu amor diariamente, tudo em paz, mas ele tem a liberdade de um dia querer rejeitar o amor de Deus. Isso é perfeito, por isso que Deus não mudou o plano. Não muda o plano é perfeito. O problema está com eles. Eu quero seres que me amam em resposta ao meu amor. Entendeu? Aí Deus continua nos amando, mas tirou do paraíso, né? Então aí tem espinhos, cardos, dores, dificuldades de relacionamento, tudo isso decorre de coisinhas pequenas, né? Daquele pequeno juízo que o Senhor deu sobre o homem, a mulher e a própria serpente. O mundo todo está assim por causa disso, é difícil de viver. E deu como solução o seu filho, que se fez homem e vinha estar entre nós, e fez a obra perfeita, morreu e ressuscitou, onde é ali a grande vitória, né? A autoridade geral pode subir aos céus, e foi visto subindo aos céus. Varões galileus, porque olhais para o alto, esse Jesus que vi subir, ele há de descer também, ele vai descer, mas ele não subiu só porque ele subiu porque ele não pecou, ele representou a raça humana, e representa e intercede por nós. Quem nele crê não será condenado. Quem nele crê não será condenado. O homem já está condenado. Quem não crê já está condenado. Não é não será. Por isso você vai ver lá no verbo já está. A situação do não crente já está condenado.
porque não tem como se justificar diante de Deus porque tem pecado. Mas o que nele crê, o pecado do homem é encoberto. Né? É coberto, melhor dizendo. É coberto. Então fomos amados. Né? A gente nunca fez movimento para ir em direção a Deus. É Ele sempre que nos atrai. Está tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Houve uma cruz, amada, sangrenta, preparada por amor a nós. Tá? Houve uma cruz sangrenta para isso. Fomos amados primeiro. Então veja isso tudo como o Pai nos ama. Né? Para mandar o seu Filho unigênito, que não era dessa esfera. Ele se fez carne. E o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sinopse 3. O amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Isso tudo é feito pelo Espírito. Deixa Deus operar na nossa vida. Tá? Esse temor aqui tem a ver com o medo de quem é inseguro, de quem não sabe que é amado por Deus. Não é que nós não devemos temer a Deus. O temor do Senhor precisa de sabedoria. A reverência, saber que Ele pode lançar no inferno. Jesus falou, alma e corpo. Não é isso? Não tem mais aquele que pode matar o corpo. E não pode fazer mais nada depois disso. Antes tem mais aquele que pode lançar no fogo do inferno tanto o corpo quanto a alma. Aí até tem estudos dos teólogos. Será que é o mesmo ambiente para o corpo e para a alma? A alma tem um inferno particular. O pessoal faz cada estudozinho, né? Quer saber cada detalhe. Né? Vai junto a alma com o corpo. Eu não sei. Eu sei que Deus pode lançar os dois no inferno. Então a nossa segurança é andarmos sem esse medo quando estamos na condição de filho, sabendo que somos amados. Mas o nosso caráter é moldado pelo Espírito. A gente anda em novidade de vida. A gente está como Romanos 12, para que a nossa mente seja transformada e não conformada ao mundo, ou seja, estar na mesma forma que o mundo está. A gente tem que fazer o contrário, ela tem que ser transformada e não conformada com a do mundo. Conclusão, o Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Lembrando, né, querido? Qual é a palavra-chave? Paternidade, né? Então o foco foi todo em cima do pai, principalmente do pai. Revisando o conteúdo, o que significa a expressão o pai gerou o filho? Foi bom que falta ainda 7 minutos? E aí é que eu queria falar um pouquinho para os irmãos aqui sobre isso, tá? Que aí dá tempo. No livro do mestre, né, do professor, que eles chamam, a resposta é: o que significa a expressão pai gerou o filho? Significa que o filho é eternamente gerado pelo pai, não criado, possuindo a mesma essência divina. Na minha concepção, é uma resposta que não tem muita coisa, não. Eu continuaria boiando com isso. O que significa que o pai gerou o filho? Significa que o filho é eternamente gerado. Eu sei que não criado, tudo bem, mas eternamente gerado quer dizer exatamente o quê? Aí vamos lá, por que eu trouxe para cá? E aí trocamos ideias, eu e o pastor Cleito, e deu mais uma pesquisada a fundo sobre isso. Que isto é uma definição, aí eu vou explicar para os irmãos por que disso aqui. Isto é uma definição da teologia clássica. Isso veio desde o século IV, desde o Concílio de Niceno. Tá? Aí chegou no século V, idem, foi mais referendado ainda. E o que eles queriam dizer com eternamente gerado? Era uma forma de dizer assim: nós não sabemos, mas sabemos que ele foi gerado na eternidade, e aí o nome é eternamente gerado. É um conceito teológico clássico. Só que para a aula de escola bíblica dominical, eu não sei se uma explicação mais detalhada pelo autor não caberia, né? Ou talvez não usar esse termo. Aí por isso que eu estou abrindo esse esclarecimento, para os irmãos saberem que isso começou lá. Chegou no ano 1000 e um pouquinho, houve uma cisão nas igrejas cristãs. Ou seja, a ortodoxa oriental
não concordou com um monte de coisa, inclusive que o Espírito Santo vem do Filho, só vem do Pai. Então existe, você vê, tem um bispo da Igreja Ortodoxa Cristã, que não se submete ao Papa do catolicismo romano. Eles se reúnem, cumprimentam um outro, respeitam, mas ele segue outra ortodoxia. Oriental. A ocidental, toda abraçou isso aqui. Os reformadores, todos abraçaram essa definição do que é gerar o filho. Por quê? Porque eles estão falando de uma geração, não aquela que o apóstolo fala, tu és meu filho, eu te gerei, quer dizer a ressurreição de Cristo. Entendeu, pastor Cleito? O que eles estão querendo falar aqui é o que aconteceu antes da criação, ó. Eternidade passada. É muito difícil. Então, uma tentativa de dizer é eternamente gerado. Como? Ninguém sabe. Mas ele sempre existiu, ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Então, o que ele quer dizer é, nós não sabemos que ele foi eternamente gerado e está na eternidade. Por causa dessa primeira carta de João. Se vocês vão ler, João vai falar muito sobre isso. O filho foi gerado, tal. E não passa a ideia, João, não passa a ideia de que está se tratando da ressurreição de Cristo. Como Paulo, quando vai falar para Antioquia da Psídia, fala isso. Paulo deixa claro que esse texto do Salmo 2, versículo 7, assim como foi com Davi, em que muitos queriam rejeitar, né? A palavra diz que tinha umas promessas para Davi, está no Salmo 55, as firmes promessas, Salmo 55, Isaías 55, as firmes promessas dadas a Davi, elas se cumpririam, o rei davídico é Jesus. E que seria um reino que jamais teria fim. Como é que um reino jamais pode ter fim? Quando o rei nunca morre. E quando é que o rei nunca morre? Quando ele morreu, ressuscitou pelo poder do Pai, porque a morte não pôde retê-lo, porque ele não tem pecado e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo foca nisso aí, num reino eterno, de um rei que nunca mais morre. Por isso que não tem nem substituto. Mas aqui eles estão tratando dessa geração eterna. Então o que aconteceu? Século IV, século V, confirmado. Ano 1000 e qualquer coisa, uma pequena cisão com a igreja ortodoxa do Oriente, que envolve Turquia, Síria, Líbano. Tem muitos católicos para aquela área ali. Católicos que ele chama católico ortodoxo lá, não é ligado ao Papa. E protestante. Mas a ocidental toda abraçou. Inclusive, é isso que eu queria dizer, os protestantes. A Reforma abraçou isso. As principais confissões protestantes, todas abraçaram isso. E a principal confissão, tem várias, né? Mas a principal, a mais usada como base e que dela derivam outras, é a chamada Confissão de Westminster, na Inglaterra, feita pelos puritanos. Naquela época, os puritanos estavam também na política. Era parlamento, essas coisas, foi aprovada no parlamento. Acho que 1647, século XVII. A Confissão de Westminster reitera isso, que o Filho é eternamente gerado. E hoje, Confissão de Fé, por exemplo, das Assembleias de Deus do Brasil, está lá também. O Filho é eternamente gerado. E várias confissões de fé falam isso. Aí nós estamos dizendo que está errado? Não, não é que está errado, está certo. Só é um termo difícil, né? Talvez o próprio escritor esteja dizendo, nós não temos outra forma de falar. A gente só sabe que ele foi gerado. E então a gente chama de eternamente gerado porque não teve princípio. Pode ser. Eu já tentei ler explicações. É muito prolixa, ou seja, só seriam explicações que caberiam em um seminário ou um simpósio só de pastores para tratar do assunto, por exemplo. E eu garanto para vocês que não saiu unanimidade nenhuma daquilo. Por isso que existem também muitos pastores que não gostam de entrar nessa seara, preferem trabalhar só com a Bíblia, que não fala sobre geração eterna de Cristo, não fala isso. A Bíblia nunca diz assim, Jesus Cristo foi gerado eternamente na eternidade. Isso não está na Bíblia. Preferem trabalhar só com o que o Paulo falou em relação ao Salmo 2,7 e que está em Hebreus 1,5, Hebreus 5,5 e Atos 13, 32 e 33 e ponto final. E ponto final. E ainda pode falar do nascimento. Né? O que está sendo gerado no teu ventre é da virtude do Espírito Santo. Como será isso?
visto que não conheço o varão. Não é? Maria, agraciada entre as mulheres. Logo, ela não era uma pessoa imaculada, né? Ela precisava de graça. Senão, não precisaria ser agraciada. Jesus não precisou ser agraciado, porque ele venceu com méritos a morte. Tá? Então, gerado nesse sentido. As demais perguntas, nós vamos passar aqui, mas eu vou abrir um pouquinho só para eventual comentário. O que significa reconhecer a filiação divina de Cristo? Estou vendo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é isso? A gente já viu isso. O único acesso legítimo ao Pai e o Cristo é a nossa filiação. Qual a relação entre a nossa filiação a Deus e a preservação da salvação? O amor do Pai assegura a nossa filiação e nos livra do medo da condenação. Embora devamos permanecer firmes para não perder a salvação, por uma questão de apostasia, abandonar, permanece firme, ligado a Cristo. Qual é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro de Deus? A gente já viu que é guardar a palavra de Deus. De que forma os cristãos tornam visível à humanidade o amor de Deus, né? Vivendo em amor mútuo. Amém? Mas a gente viu que o trecho que deu zum a semana toda foi essa questão do gerado, essa tentativa de explicar. Então nós vimos que todos os irmãos nossos, desde o século IV, V, Reforma e até os dias de hoje, permanecem mantendo nas suas grandes confissões de fé que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é gerado eternamente. Tá? Alguém quer falar? São 10 horas para a gente orar e ir para o intervalo. Tá bom? Não, é só nessa questão, de vez em quando se alguém me perguntar sobre isso. Pode tirar, tá Igor, a projeção? Pode falar? Pode. Se viesse alguém me falar sobre isso, Claudinha, esse negócio de gerado aqui, que sempre tem um querendo fazer graça. Então eu posso ir nessa base aí do Salmo 2, né? Você pode, Claudinha, depender da pessoa que está perguntando a você, as duas linhas. Se você entender pelo Espírito que ele está falando sobre questões de antes da criação do mundo, que Jesus foi gerado, aí você explica que foram os primeiros concílios e que se mantém até hoje. Essa maneira de não entendermos exatamente como foi, mas como ele é filho, foi definido que ele é gerado eternamente pelo Pai. Não existe um momento nem antes nem depois. Uma data exata. Agora, se você entender, tu és meu filho, eu hoje te gerei, aí a pessoa querer, viu? Jesus foi gerado um dia. Você pode falar que é da ressurreição e remeter para Atos 13, 32 e 33, que Paulo está dizendo. Isso aí tem a ver com a ressurreição de Cristo. É a geração do Rei eterno. Porque a palavra geração ela tem mais a ver com uma maneira de dizer para todos aqueles que estão vendo, para o mundo e para os seus filhos, principalmente os que creem, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Só ele é o unigênito Filho de Deus, não tem pecado. Tá? Tem mais, até uma palavra melhor do que gerar. Uma maneira de dizer legitimamente que a ele pertence o trono, que todo o poder nos céus e na terra é dado a ele. Porque a palavra de Deus diz que tudo vai ser submetido a Cristo, tanto nos céus quanto na terra. Ou seja, há desordem também nos céus. Aí a pessoa vai querer entrar nessa discussão. Como é que é essa desordem no céu? Meu querido, a gente tem dificuldade na desordem de nós aqui, humanos. Você vai querer saber como é que é essa... Porque a rebelião de Satanás é fácil. Mas me parece que não se trata só disso. Tem coisas fora do lugar. E que tudo todo o joelho se dobrará, tudo vai ficar debaixo do reinado de Deus. E ele entregará o reino a Deus. E ele volta para esse estado, sai desse estado humano. Né? Tem milhões de perguntas. Por exemplo, para nós humanos. No céu, Jesus é chamado Jesus? Ou é Jesus aqui na terra? Yeshua em hebraico. Jesus em inglês. Ele é o Filho de Deus, o Pai. Ele é o Cordeiro.
Não é isso? Você percebe? Começa a entrar naquele negócio, o pessoal fala, você está entrando no sexo dos anjos. Ninguém tem resposta. Mas, amém, tá, Claudinho? Se te perguntarem com relação a querer colocar você contra a parede, ele foi gerado, do Salmo 2, você pode explicar que isso aí tem a ver com a ressurreição e mostra na palavra. Quem era o outro que ia perguntar? O Carlos. Pode passar o microfone. Em relação ao versículo de Salmos que fala, eu hoje te gerei, ele não poderia estar falando também do momento em que Jesus passa a encarnar e passa a ser gerado como um homem, mas ainda assim tendo existido antes? Não, então, é o que eu falei. A Bíblia, ela não fala, não remete esse salmo para esse momento. Mas há apologistas, inclusive conhecidos nossos, que usam os dois momentos no sentido de gerar. Por quê? Porque o anjo Gabriel vai dizer o que está sendo gerado no teu ventre procede do Espírito Santo. Então não houve semente humana do homem. Não houve cópula. Não houve intercurso masculino. Foi gerado pela virtude do Espírito Santo. O santo que ele tinha de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Né? Ele está vindo ao mundo. Mas ele é muito mais profundo na ressurreição. Porque ali ele estava nascendo só como ser humano. Não tinha feito ainda o seu ministério. Quando ele conclui o ministério, morre e reaparece vivo, amigo, Deus só faria isso com quem não pode a morte reter. Por quê? Porque não tem pecado. E aí ele tem toda a legitimidade de ser, eu sou o soberano sobre os céus e a terra. Entendeu? Esse é meu filho amado que me comprazo. E aí ele passa 40 dias com os discípulos dando instruções. Entendeu? Então tem apologista que defende os dois momentos, mas que na Bíblia é usado o momento da ressurreição. Isso a gente tem referência, remetendo direto para o Salmo 2:7. Enquanto que o nascimento virginal não tem referência ao Salmo 2:7, mas tem o verbo gerar, o que está sendo gerado no Espírito. Tem quem defenda. Por isso que eu falei, não é um assunto... Amém? Vamos ficar de pé. Então, isso é um assunto que há muitas discussões, tá? Mas você observa que a lição aqui, a tentativa não foi de falar da ressurreição. É uma tentativa de falar da geração, pastor Cleiton, prévia, no passado. A gente nem sabe se Deus sempre teve essa forma. A gente sabe para nós humanos. Para nós, planeta Terra, onde nós habitamos, estamos perdidos, Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Isso é o que interessa para nós. Tá? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, nós Te bendizemos, nós glorificamos o Teu nome. Ó Deus, Te agradecemos por esta escola bíblica dominical. Pedimos que o Senhor nos dê um intervalo abençoado, preparando já os nossos corações para a ministração da Tua Santa Palavra dentro de alguns minutos. Somos gratos por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só um detalhe, eu ouvi o vídeo inteiro do responsável pela apostila. Lição por lição. Eu vi inteiro disso aqui. Ele que escreveu. Eu ouvi o dele, pastor Douglas Batista. Ouvi inteiro o Ciro Zibordi. Ouvi inteiro. Só para vocês terem uma ideia. Tá? O que é que fica? Achei que para o leigo não fica bem explicado, porque ele não vai nessa explicação direta dos credos, que não está na palavra. Aí eu vi outros que não têm a ver com isso aqui, mas são grandes apologistas brasileiros, em que dá essa explicação também muito melhor. Por isso que a gente teve esse lanchinho lá para todos.